para a gente estar discutindo hoje. Então, a gente tem uma convidada, né, super bacana, né? Não conheço pessoalmente ela, mas a gente tem uma afinidade de trabalho, né? Que é tratar, né, dessa questão da responsabilidade técnica de equipe de manejo. Então, a gente vai bater né, fazer um bate-papo aí com a bióloga Carla. Quais são as funções e as atribuições, né, do responsável técnico frente às equipes de manejo? Sim, aqui no município, né, a gente tem uma equipe que é terceirizada, né, que é contratada por um processo de licitação, que faz a manutenção da área pública, né? Então a gente faz cortes e podas em calçadas, em parques e praças e também em órgãos públicos, como escola, posto de saúde, hospital, igrejas, coisas que são públicas, né? Hoje, né, e já desde que eu entrei há 5 anos, a gente tem uma equipe que varia entre 8 a 10 homens que trabalham conosco, né, sendo que também dá uma variada aí de 2 a 3 funcionários que são realmente operadores de motosserra. O restante trabalha como motorista e como ajudante, né, como faz serviço de varrição, as questões envolvidas com o corte-poda, mas realmente quem opera a motosserra hoje em dia são 2, a gente tem 2 funcionários capacitados para operação de motosserra, que tem aquele curso da NR12 e os cursos de segurança, e os outros são ajudantes, né, são auxiliares. A gente trabalha hoje com um caminhão MUC, né? Então a gente tem um caminhão MUC que faz o serviço de altura, né? Então os meninos têm essa facilidade, né? A gente não trabalha aqui com escalada de árvore, como algumas pessoas trabalham, né? Alguns municípios e o privado às vezes tem essa questão da escalada. E eu tenho um encarregado, né? Então eu tenho meninos e o encarregado que fica com eles diariamente, que passa o serviço, que acompanha liberando os relatórios, né, para eles fazerem o serviço, as demandas de serviço, e serviços um pouco mais complexos, ou que exijam que precisa ter mais cuidado na poda da árvore, é uma árvore grande, uma árvore centenária, ou que está na rede elétrica, os meninos me pedem, né, me fazem essa solicitação para eu estar presente, junto com eles na rua, para fazer esse auxílio, né? Às vezes, por exemplo, a árvore tem uma copa muito grande, uma árvore de 20 metros, 15 metros, às vezes eu preciso estar junto para poder ir auxiliando o que poda, né? O que corta, o que não corta, como é que vai cortar. Então, pelo menos uma vez por semana, eu estou com os meninos uma manhã toda fazendo essa passagem do serviço. E uma coisa também que é importante falar do responsável técnico, que às vezes a gente precisa estar na rua também quando acontece algum acidente de madrugada ou alguma manutenção que precisa ser final de semana, né? Cidade tem movimento aí de carro, de caminhão, de gente, então tem serviço que realmente precisa ser domingo, né? Domingos ou sábados, por causa do trânsito, né? Do movimento, por exemplo, das áreas centrais da cidade. Isso, aqui no Rio Grande do Sul, né, onde eu atuo, tu, por exemplo, atua junto às equipes, né, especificamente na questão do manejo urbano, né? A minha responsabilidade técnica é frente às equipes, né, de manejo que fazem atividades junto a redes de distribuição de energia elétrica, né? Então eu só confirmo, né, aquilo tudo que tu já colocou, né, da importância de como é realizado esse trabalho, e isso é extremamente importante, né? O responsável também tá junto com a turma, né? Tá junto com a equipe, né? Não é somente passar o curso, por exemplo, de motosserra, não é somente passar o curso, por exemplo, de poda de árvores, o curso lá, por exemplo, o NR10, o NR35 e assim por diante. Claro que isso aí né, isso dá bagagem, né, isso dá, digamos, o cuidado para eles fazerem o manejo. Mas é muito importante o responsável acompanhar o serviço. E quando eu falo acompanhar, não é somente fazer a inspeção e apontar aquilo, por exemplo, que está errado, né? Claro que se tu identificar algum risco, algum perigo, tanto, por exemplo, para a árvore, né, na questão, digamos, na questão técnica da qualidade do serviço,
quanto também para a questão da segurança do operador, além de tu apontar, né, é importante, né, esclarecer para ele, né, estar junto com ele para a equipe, digamos, se sentir amparada, né, digamos, ele sentir, ó, esse cara realmente ele se preocupa, né, com o nosso trabalho, né, então acho que também isso é muito importante, né, então tu tem que se relacionar com a tua turma, né, independente de qual é a atividade que tu executa, no caso nosso aqui é manejo de árvores, né, além de acompanhar a questão técnica do serviço, tu estar junto com eles, né? O relacionamento, a gestão de pessoas, né? Administrar o ambiente de trabalho, né? Em campo. Então, isso eu acho que isso é muito, eu acho que isso é muito importante também na questão da execução de um trabalho seguro, rentável, produtivo, né? Técnico, com qualidade. Eu acho que isso aí é bem importante. Gabriel, só complementando essa questão da equipe, né, de trabalhar com a equipe, assim, na verdade, eu até sou considerada, às vezes, por algumas pessoas, que eu sou um pouco chata, sabe? O pessoal da companhia elétrica, que às vezes trabalha com a gente, fala assim, lá vem aquela moça chata que gosta que o serviço seja bem feito, sabe? Eu sou essa meio chata. Mas, assim, esse trabalho de realmente estar com os meninos, né, de estar com quem realmente opera, né, a motosserra, o caminhão, que recolhe, é muito importante, assim. Esse relacionamento, né, interpessoal, até porque com eles me encontram às vezes com as pessoas que eu sou chefe deles. Eu falei, eu não sou chefe de vocês, eu faço parte da equipe, né, eu não sou a chefe, né, a chefe é quem paga o salário de vocês, eu sou parte da equipe e a gente precisa trabalhar junto, coeso, para o serviço acontecer, né, porque também não adianta eu fazer um baita relatório lá, falando milhões de coisas da árvore, e o operador chegar lá e cortar a árvore de qualquer jeito, né, e deixar a árvore toda aleijada, como a gente vê aí, né, em vídeos, em fotos que a gente recebe do pessoal. Respondendo a sua pergunta em relação a como eu cheguei na arborização, né, dentro do curso de biologia, né, e eu acho que também dentro do curso de engenharia florestal, porque eu fiz o doutorado com engenheiros florestais, eu conheço bem essa parte, né, a gente tem muita coisa no curso, né, a gente estuda bicho, estuda planta, o pessoal da floresta, então, estuda tecnologia de madeira, né, e até onde eu fiz, por exemplo, doutorado, a arborização urbana não é tão trabalhado, né? O pessoal vai mais para tecnologia ou para conservação, a arborização urbana acaba sendo aquele trabalho que eu arrumei, né? E dentro da biologia também a gente tem muita coisa, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de árvores, né? E durante a pós-graduação eu não trabalhava árvores em si, com arborização, mas eu trabalhava com o uso de árvores, tanto durante o mestrado quanto durante o doutorado. Eu trabalhava com o uso de árvores e com conservação de árvores. E nesse meio tempo, né, eu tenho um grande amigo que é da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, o Flávio Teles, não sei se você conhece, que trabalhou muitos anos no Parque dos Jardins do Rio. Flávio é meu padrinho científico, assim, meu padrinho na arborização. E eu acabei participando de alguns congressos que tiveram até no Rio Grande do Sul, um congresso de Bento Gonçalves, que eu fui, porque a gente tinha feito um projeto de parque linear, de recuperação de um parque aqui. Eu nem trabalhava com arborização ainda, mas eu juro que eu achei fantástico aquelas máquinas de moer os galhos que tinham no congresso, e as fitas, e as coisas, e comecei a me enveredar por isso. No final do doutorado, eu fui convidada a trabalhar aqui no município, no setor de arborização urbana, viraram para mim e falaram assim, a vaga que tem é essa aqui, é para fazer os relatórios de vistoria e autorizar cortar e podar a árvore, você topa? Aí, ao final de doutorado, aquela questão sem trabalho, né, sem saber o que eu fazia da vida, eu falei, gente, o que eu faço agora com o doutorado debaixo do braço? Peguei e assumi o negócio, sabe, Gabriel? Peguei, coloquei minha botinha, com meu brinco, meu colete, fui pra rua com os meninos do caminhão, um pacote, assim, caixas de processo acumulado, tinha caixas de processo acumulado, 2 caixas enormes de processo acumulado, falei, vamos lá fazer vistoria e vamos aprender. E ligava pro Flávio, ligava para minha orientadora também do mestrado, que é uma grande amiga que também foi orientadora do Flávio no doutorado, e fui embora, né? E fui estudando, e lendo, e procurando artigo, e procurando trabalho, procurando livro, tirando dúvida, lendo coisas da sociedade, e comecei a ir aos congressos da Sociedade de Arborização Urbana. Comecei a ir a todos os congressos, fazer todos os minicursos que tinham, né, os minicursos que sempre tem muito interessantes do Brasolini. Teve um ano que eu fui o Brasolini do IPT, que é muito interessante sobre análise de risco. E num dos congressos que eu fui desde o começo na arborização urbana, que foi o de Belo Horizonte, tem um americano fantástico, que também vem às vezes, o Mark, e fiz o curso do Mark e comecei a me enveredar mesmo, assim. Eu falo que
para ser quem sou Carla hoje, na arborização, depois de 5 anos, foi muitos estudos. E foi até nos estudos que eu descobri você, né? Estudando a arborização, que eu descobri o Gabriel com os cursos lá, com as palestras, com as aulas de arborização, com as aulas de manejo, né? De poda, de motosserra. Eu ainda não sei muito da motosserra, né? Não sei arrumar a motosserra, não sei usar a motosserra direito, mas eu ainda quero fazer um curso de aprender a mexer com a motosserra mesmo. Mas é estudar mesmo, assim. E a rua ensina muito a gente. Tem uma coisa também, assim, a gente precisa. Eu estive muito aberta e estou muito aberta até hoje a aprender com a rua. Né? Então, a parte botânica, que é uma parte muito importante que eu já tinha por causa da graduação e da pós, né? De entender como é que é um IP, como é que é um oiti. Mas ver eles na calçada, né, numa praça na zona urbana, é muito diferente do que pensar naquela planta que está lá no livro do Lorenzi, por exemplo, né? Ou que está num site também que eu acho fantástico, de identificação do pessoal lá do Paraná, lá da Unicentro. É muito diferente, né? Então, reconhecer cupim, reconhecer que a árvore pode cair, a questão da ancoragem foi realmente estudos ao longo desses 5 anos que eu estou aí na rua, todos os dias, como eu brinco, dando a cara a tapa, né, me jogando mesmo, eu me jogo realmente no problema, assim, eu até sofro um tanto, né, tem dia que eu choro, que as pessoas querem cortar a árvore, eu ainda preciso me desprender um pouco desse grande amor que eu tenho pelas plantas, sabe, porque assim, eu fico magoada, às vezes, quando eu preciso cortar uma árvore, que realmente, às vezes, é necessário, eu ainda fico triste, mas é uma coisa que eu tenho aprendido, assim, e a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana me ajudou muito nesse crescimento, assim, com os cursos, com os textos e com tudo. Eu falei muito. Pode me cortar, Gabriel. Não. O Flávio, né, pessoalmente eu não conheço ele, né, mas já assisti, né, palestras, eventos em que ele, né, que ele participa, então... E o Sérgio Brasolin também, eu tenho a tese dele, né, de doutorado sobre tipuana, né, no meu notebook, né, então sempre quando digamos, é um livro sempre, né, um material sempre a ser pesquisado. Muito bom. E sim, o Alexandre aqui, o professor Alexandre aqui disse que está com alguns alunos aí do curso Técnico Meio Ambiente nos assistindo aí. Obrigado pela presença aí dos alunos aí do professor Alexandre. Carla, eu compartilho, né, novamente tudo que tu falou assim na questão assim do cuidado, né, que nós temos que ter, né, com o meio ambiente de maneira geral, né, especificamente na questão de árvores, né. Então a minha experiência profissional, né, iniciou mais ou menos quando eu finalizei o mestrado, né? Então, me formei em florestal na Universidade Federal de Santa Maria, né, aqui no Rio Grande do Sul. Fiz meu mestrado e em 2008 surgiu a oportunidade do emprego, né, formal, carteira assinada, todo PIA, né, tem essa, digamos, essa gana, né, né, aquela estabilidade, carteira assinada, enfim, e abracei a oportunidade, né, então fiz lá a seleção, digamos, consegui um emprego, né, e esse emprego era aquilo que eu te falei já antes, para acompanhar as equipes de manejo. Então, eu iniciei isso lá em 2008, eu ainda executo essa atividade, né, mas hoje eu já executo de forma pela minha própria empresa, né, através de contrato de trabalho onde eu sou responsável técnico. E é muito importante, né, o acompanhamento, né, porque lá em 2009, né, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né, uma equipe nossa podou uma figueira, né, aqui no município. A licença que nós tínhamos não abrangia, né, a possibilidade dessa figueira, que é uma espécie imune protegida, somente com uma licença específica. Deu denúncia lá da comunidade, né, quem chamaram para responder? Eu te dou duas opções, né, o encarregado da equipe ou o responsável técnico. Chamaram o responsável técnico. Né? E onde isso finalizou? Isso aí finalizou eu sentar na frente de um juiz, né, na frente de uma juíza, né, para mim fazer um acordo
o processo não seguir adiante e, assim, ó, eu não, por exemplo, ter o risco, como a lei diz hoje, que pode ser preso, né? Então, eu fiz um acordo, o processo cessou, então, eu, durante 2 anos, eu tive que me apresentar a cada 2 meses no fórum, assinar uma listinha de presença lá, dizer o Gabriel está aqui, o Gabriel está morando aqui, e se eu fosse me ausentar, eu teria que comunicar o juízo, né? Então, é uma satisfação, né, fazer essa atividade, né, ter essa experiência de vida, só que exige muita responsabilidade. Como o próprio nome diz, né? Sim. Responsável, né? No sentido da palavra, né? Então, isso foi ruim para mim, foi ruim naquela época. Agora eu vejo que isso foi, digamos, bom, foi ótimo, porque isso aí torna nós, digamos, um profissional melhor, né? Mais calejado, mais experiente, né? Para a gente estar, digamos, à frente dessas pessoas, dessas turmas, para que lá no final eles façam o serviço da maneira correta. Por exemplo, como tu falou, né? Não ceifar uma árvore, né? Não destocar, né? Que tudo isso a gente sabe que é um prejuízo para a árvore, e além disso é um crime ambiental, né? Então é importante esse profissional estar à frente das turmas, né? E não só da curso, não só da curso de serra, não só da curso de poda, estar com eles dia a dia, né? Orientando, ouvindo eles, com certeza é bom para ti e é bom para a turma, né? Acho que todo mundo sai ganhando. Então, né? Vai bem de acordo com aquilo que tu já tinha, né, colocado anteriormente. A importância, né? Qual que é a importância hoje do responsável técnico frente às equipes que executam o manejo de árvores? Não é só emitir uma RT, né? Isso qualquer profissional faz, né? Agora, o que é importante? É estar na linha de frente com esse pessoal, né? Isso é que faz diferença, tá? Isso é que faz diferença. Carla, em relação... Pode falar. Essa questão do responsável, até uma questão importante, eu acho, de falar assim, por exemplo, aqui em Resende, a gente autoriza, o mesmo órgão que autoriza o corte de plantas, né, que autoriza o corte de árvores, é o órgão também que fiscaliza o meio ambiente na cidade, né, tem alguns municípios que às vezes quem faz o processo de manejo da arborização é a Secretaria de Agricultura e o meio ambiente faz a fiscalização. Aqui não, aqui o órgão funciona todo junto, né, o meio ambiente ele também faz o manejo. Eu sempre digo para os meninos que trabalham comigo na equipe que a gente precisa cumprir a legislação, né? A gente tem uma legislação aqui no município de arborização. Alguns municípios. O Francisco tá de Campo Bom, né? Ele também é biólogo, cara. Ele está colocando aqui para nós, ó. Ele é responsável pelas podas daqui do município de Campo Bom, aqui na região dos Sinos do Rio Grande do Sul, né? Sim, tô vendo aqui. E na legislação, né? Ele diz que só por exemplo, só quem for feito sem a minha presença, quem responde é a prestadora, né? Mas ele dizendo, né, se for feita alguma intervenção onde ele não estiver presente, quem responde é a prestadora do serviço. No meu caso, Francisco, eu sou responsável técnico de prestadora de serviço, né? Então, e lá no contrato está bem claro, né? Qualquer atividade, qualquer dano, qualquer prejuízo ao meio ambiente, né, à segurança e afim, né, o ônus é de quem está executando, né, o ônus é da empresa prestadora de serviço. E uma coisa bem, né, que eu também coloco agora, nós estamos conversando aqui, né, Carla, com o pessoal assistindo. Eu tenho equipes minhas em campo agora, trabalhando. Né, e o que isso... Né? E o que isso me dá, digamos, me dá uma tranquilidade, né? Porque eu sei que eles estão orientados, né? Eu sei que eu passei por eles, né? Então, claro que nós não precisamos estar, né, 8 horas por dia junto com eles, né? Mas eles têm que ter essa orientação, né? Isso é importante, é o relacionamento que a gente tem que ter com a turma, né? A confiança, né? Depois que tá tudo né? O negócio só vai. Sim. Carla, em relação à segurança da atividade, né? Falando especificamente, né,
deva ter um dos equipamentos, né, mais utilizados, e não tem como a gente fazer manejo de árvores sem a motosserra, né? Não existe a mínima, né? Por exemplo, ter uma árvore de risco, né, que foi analisada, foi feito um relatório, né, ela foi avaliada e ela está com risco de queda, por exemplo, né? Então, tu vai cortar essa árvore, né? Tu não vai deixar ela cair, por exemplo, e causar um prejuízo, por exemplo, um dano físico, por exemplo, que ainda era, né, em alguma pessoa do município, por exemplo. Então, tem que ser feita o corte dessa árvore, né? E essa árvore ela não vai ser cortada com machado, ela não vai ser cortada com facão, ela vai ser cortada com motosserra, né? O mesmo vale, por exemplo, depende de uma poda de uma árvore, se não foi feito com motosserra, vai ser feito com motopoda. Então, são equipamentos, né, que são extremamente importantes, né, são fundamentais, né, não existe a mínima possibilidade de tu executar uma atividade numa árvore, né, adequar ela para o ambiente que ela está se desenvolvendo, sem ter a presença desses equipamentos. E daí eu te pergunto, né, frente às tuas equipes aí de trabalho, né, qual é a tua maior preocupação? Sim, acredito eu que deva existir, mas além dessa preocupação, como é que o teu pessoal, digamos, trabalha com esses tipos de equipamentos? Eles têm a motosserra, né? As motosserras profissionais, né? Porque para aguentar o serviço de todo dia, né? Não dá para ser qualquer motosserra, tem que ser a motosserra para trabalho pesado, né? Os meninos têm, assim, a empresa oferece, na verdade, equipamentos de segurança básicos, né? A gente não tem aquelas calças anti-corte, são uniformes normais, aqueles uniformes de brim, né? Capacete, hoje, atualmente, é um capacete de escalada, né? Aquele capacete que prende como um capacete de escalada. O abafador, né? Porque a motosserra ela faz muito barulho, né? Quando eu passo o dia com os meninos e à noite em casa eu tô com zunido, porque eu tô sem o protetor auricular, porque eu tô na rua conversando, discutindo com as pessoas. O cinto, né? O cinto de altura que prende no muque, porque se por um acaso se a caixinha balançar, né? Eles não vão cair lá de cima. Corda, fita, luva, né, luvas normais, não são aquelas luvas, né, a luva do 2 na mão e na outra são os 3 dedos, né, aquela de 3 pedaços. Uma coisa que é engraçado, que é verdade, né, quando a gente trabalha às vezes com pessoas mais, com operadores, né, o pessoal não gosta muito do EPI, né, Gabriel? O povo reclama que o EPI dá calor, que o EPI me incomoda, o EPI não me faz subir, o EPI me tolhe o meu movimento. Eu discuto muito isso com eles, né, que é preciso ter o equipamento, igual eu falo, o equipamento não vai deixar que piore o acidente, né, talvez ele não tire você do acidente, mas ele vai prevenir que coisas piores aconteçam com você, né, mas é complicado, tá, essa questão de discutir roupa, de discutir sapato. Sempre tem essa história, mas igual a blusa de manga comprida, né? A empresa paga um técnico de segurança, o técnico de segurança agora colocou que tem que usar uma blusa de manga comprida. Aí eles reclamam do calor. Eu sou muito branca, né? Então eu já uso a blusa de manga comprida todo dia, porque senão eu fico um pequeno porco, um porquinho rosa na rua. Mas essa questão do EPI em si é complicado, né? As motosserras são equipamentos realmente, não são equipamentos, né, um corte ali vai arrancar o seu braço, né, são equipamentos fortes, imagina, corta uma árvore dura, corta um pau-ferro, não vai cortar seu braço por quê? Né? E uma outra coisa que eu discuto muito com as equipes, Gabriel, é a questão de analisar o serviço que a gente está fazendo, né, analisar o que tem na árvore. Tem um galho solto, que na hora que eu subir, começar a me movimentar, se eu começar a mexer, ele vai cair em cima de mim, né? A questão, por exemplo, de ter caixa de inseto, né? Eu já tive acidentes com os meninos aqui, de simplesmente eles não terem visto que tinha uma caixa de marimbondo. Não sei como é que vocês chamam aí no sul, não lembro. Aqui a gente chama de marimbondo, aquelas vespas. E a vespa caiu... Como é que chama?
É marimbondo mesmo? Não, Não. é abelha, marimbondo, vespa. Abelha, é. Isso. Aqui a gente chama de marimbondo, mas são vespas. É. Já teve uma vez que essas vespas caíram no chão e picaram a equipe inteira. Né? Aí você imagina, a pessoa com a motosserra ligada, com o bicho picando, né? Eu, nesse dia, fui a única que não fui picada, porque quando eu vi o bicho caindo no chão, eu corri e entrei dentro do carro. Mas é uma cena, assim, é o que eu falo, na cidade, né, na zona rural, a gente vai olhar muito, né? O pessoal que trabalha, o pessoal da rede elétrica que eu conheço, que trabalha com a gente da rede elétrica, sempre fala, não, a primeira coisa que a gente vê, dona Carla, é a caixa de inseto. Mas lá na zona rural a gente sabe que vai ter um marimbondo, né? Na cidade nem sempre a gente pensa nisso. E a questão da rede elétrica também é uma questão que é preciso ter muita atenção quando a gente faz manutenção na rua, constantemente com a rede elétrica, tanto a baixa tensão, quanto a alta tensão, quanto a rede encapada, que é um acidente que, né, você não vai nem sair lá de cima, vai ter que chamar o bombeiro para te tirar lá do fio agarrado, que é o que eu brigo muito com os meninos, para ter esse cuidado com a rede elétrica, né? A gente não trabalha, a gente não faz certas podas, nem certas supressões quando tem rede de alta tensão, apenas com a baixa tensão que tenha espaçadores. A alta tensão a gente precisa contactar a empresa de energia, a gente trabalha junto nesse dia, junto com a companhia de energia, eles desligam a luz ou eles fazem poda com a linha ligada, né? Mas eles têm os equipamentos para fazer linha ligada, eu não tenho e nem tenho curso para isso. E as outras coisas, né, que são importantes a gente olhar também, a questão de construção, pedestre passando, né, pedestre é muito abusado, eu brinco que a gente às vezes está lá com a fita zebrada na rua e o pedestre quer passar ali na calçada, né, mas o que mais me preocupa mesmo é a questão da caixa de inseto e a rede elétrica, que são as coisas que mais podem trazer riscos depois dos equipamentos, né, as motosserras, realmente, assim, é necessário usar essa questão dos EPIs, né, coisas básicas, capacete, óculos, né, uma coisa também que eu falo muito com os meninos é a questão do óculos, por causa de entrar poeira nos olhos, né, é uma coisa que também é ruim, né, imagina, mas entrar poeira, você não sabe se você está ligado à motosserra, você não sabe o que você está vendo, né, tá tudo começa a ficar embaçado a vista. Mas essa questão dos equipamentos de segurança, Gabriel, eu acho que precisam ser mais discutidos com as empresas, sabe? Assim, além já tem uma regulação, né, de normal do Ministério do Trabalho sobre alguns equipamentos, mas alguns equipamentos realmente deveriam ser obrigatórios, né, não facultativos, como alguns são, nessa parte da segurança do trabalho, para algumas atividades, principalmente quando se fala de árvores. Sim. Tem uma pergunta aqui, Carla, do Diga. Alexandre. Ó. O responsável técnico Sim. Tem que ser necessariamente superior, tecnicamente, pode trabalhar nesta posição? Eu acho que é possível. O técnico de meio ambiente ele pode ser muito útil na questão do encarregado, né? Talvez das vistorias em si, dos riscos e da questão do corte-poda seja uma coisa mais para o ensino superior, mas eu acho que o trabalho na rua, né, a questão do encarregado ser um técnico, eu acho importante, né, ter conhecimento de legislação. O técnico de meio ambiente ele tem uma formação também bem aberta, né, assim, bem ampla, vamos colocar assim, e eu acho que a parte da rua, do acompanhamento das equipes mesmo no campo, né, aquele encarregado que às vezes é a pessoa, na prática, às vezes acaba sendo a pessoa que sabe um pouco mais ali da equipe, ou uma pessoa que tem algum curso técnico, mas o curso técnico, o técnico de meio ambiente, eu acho que ele pode muito bem trabalhar na questão do manejo mesmo do dia a dia na rua, né, de acompanhar as equipes. O técnico de meio ambiente tem uma formação um pouco de segurança do trabalho, né, então acompanhar essa questão do cumprimento dos EPIs, das manutenções, eu acho que o técnico de meio ambiente pode ser muito útil, né, para o técnico de meio ambiente de arborização urbana. Tem até uma coisa... Oi? Não, pode, não, eu ia dizer que pedir desculpa que a internet ela, né, tá bem complicada, né, mas vamos em frente, pode seguir. Mas uma coisa que... Oh, meu Deus.
uma coisa que é importante, né, quando a gente pensa às vezes nessa questão da formação ambiental, né, a gente pensa muito assim de trabalhar, né, na zona rural, ou no mato, ou na floresta, né, e as cidades são áreas que precisam muito de atenção, né, funções né, variadas na cidade são importantíssimas para a manutenção da qualidade, né, da qualidade ambiental. Uma coisa que eu aprendi lá no congresso, nos livros, que os meus amigos aqui de trabalho ficam rindo, que eu chamo árvore de mobiliário urbano. Né? A árvore é um mobiliário urbano igual uma praça, um poste, né? Um meio-fio, e ela precisa ser cuidada como tal. Né? Então, se o pessoal pinta lá o meio-fio de branco, capina, né, pinta o poste, troca as coisas do poste, arruma uma praça, também precisamos arrumar as árvores. Né? E as árvores na cidade, elas precisam de muito mais manejo do que numa zona rural. Porque você tem ali, né, um monte de algo, uma árvore que está plantada lá no sítio, né? Ou que está numa floresta. A árvore da floresta, como eu brinco, ela auto se poda. Né? Na cidade ela não tem amiga dela que quebra o galho, joga o galho nela e poda a outra. Né? Eu preciso realmente ir lá com a motosserra, de ter uma equipe, né, treinada para saber fazer os cortes e os cursos técnicos, né, de segurança do trabalho, de meio ambiente. Aqui na região a gente não tem o técnico de florestas, né, mas aí no Rio Grande do Sul eu acho que existe esse curso, pelo que eu me lembro. É importante, né? É importante você ter um conhecimento técnico para fazer, para ser o encarregado, né? Para ser a chefia disso, assim, para a melhor forma. Que é importante. Isso. Uma coisa que é importante também, Carla, para a questão do técnico de meio ambiente fazer esse acompanhamento das turmas, né? Como tu colocou que isso digamos, perfeitamente possível e é bem-vindo, né? Isso é muito bem-vindo. Mas legalmente, né? Digamos assim, à luz da legislação, a responsabilidade, digamos, legal, né? Pela atividade, né? Tanto pela questão técnica, pela questão da qualidade do serviço, são apenas hoje 3 profissionais, né? Que têm essa habilitação, né? Ou é o engenheiro florestal, né? Ou é o engenheiro agrônomo, ou é o profissional biólogo, né? E esses profissionais eles têm que estar inscritos, né, nos seus respectivos conselhos de classe, né? Florestal e agrônomo CREA, né? E o biólogo CRBio. Acho que é mais ou menos isso, né? É isso, né? O responsável técnico mesmo, né? O responsável técnico lá que assina, realmente tem que ser essas 3 formações, né? Um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal ou o biólogo, né? Pelo CREA ou pelo CRBio, né? Os cursos técnicos são ligados ao CREA, né? Então, também, talvez, um movimento aí dos cursos técnicos, né? De terem aí, não a responsabilidade técnica total sobre a questão, mas de poderem ter mais essa atribuição de serem encarregados de equipe, né? De serem supervisores, né? Vamos colocar assim, de serem líderes, né? O pessoal de indústria usa muito isso, né? De ser líder de equipe, né? Mas realmente, para ser responsável técnico, precisa ser ou biólogo, ou engenheiro florestal, ou o engenheiro agrônomo, né? Para realmente ter conselho, né? Para ter CREA ou CRBio. Tem algumas perguntinhas aqui para te passar, só que antes a gente passar para ela, eu só queria complementar um pouquinho o que tu falou a respeito ali da questão da segurança, tá? Principalmente na questão dos EPIs, né? Que, na verdade, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, na verdade, qual que é a função de toda essa vestimenta, né, específica para cada uma das atividades? Obviamente, proteger o operador, né, proteger o trabalhador por esse acidente, né? E bem no que tu colocou, a queda de um galho, né, Carla? Como é que se faz, por exemplo, a poda ou a supressão de uma árvore, né, zerando o risco do acidente? Isso é possível, desde que tu faça com o planejamento, né? O que é o planejamento? É tu identificar os riscos, né, identificar os perigos daquela atividade, tu fazendo essa identificação, essa análise, daí tu vai o quê? Tu vai estabelecer as medidas de controle, né? E uma das medidas de controle é o uso dos EPIs, né? E qual que é a outra?
né? Ou quais que são as outras? Entre elas, né? É tu avaliar o ambiente de trabalho. Por exemplo, avaliar as características da árvore. Então, antes de cortar uma árvore, olha para cima, certo? Vê se, por exemplo, como é que está a distribuição da copa. Vê se tem algum galho, por exemplo, que está pendurado, né? Que está apoiado, né? Que o simples atrito da máquina lá na base dela vai produzir aqui uma vibração. Essa vibração vai da base da árvore para a copa. E se tem um galhozinho que está esperando o mínimo movimento, ele vai cair, né? E se tu não tiver lá embaixo, tu não tiver protegido, ou, por exemplo, tu tiver mal posicionado, esse galho, o quê? Ele pode, né, te causar, por exemplo, um susto, né? Ou, dependendo da gravidade, até a morte, tá? Então, o EPI, né, ele tem que ser usado como um complemento, digamos, de um trabalho seguro, planejar a atividade. Isso evita acidente, né? E dentre os EPIs, para atividade de motosserra, Carla, as pernas, tá? É o membro, tá? Mais suscetível a, digamos, a sofrer um ferimento, tá? Então, por isso que é extremamente importante a gente fazer uso, o operador fazer uso da calça anticorte, né? Porque digamos, é a que está mais... a maior incidência de lesões é muito pelo posicionamento do operador, porque a motosserra, teoricamente, tem que ficar próxima do nosso corpo, segurar ela com as duas mãos. Sim. Mas qualquer descuido, né, ela pode se projetar, ela pode se direcionar para as tuas pernas. Se tu tiver com a calça, é apenas um susto, né? Apenas um susto. Agora, tu tá sem a calça, vai triturar, vai rasgar, vai dilacerar a tua perna. E dependendo de onde tu tá, dependendo da intensidade desse ferimento, né, tu pode até perder a perna, por exemplo, ou até morrer. Então é importante, né? Isso é um apelo que a gente faz nos cursos, né? A gente sempre está divulgando, reforçando, né? Usem EPI. É fundamental. Não evita acidente, mas evita a tua morte. Tá? Então, isso é importante. Isso é muito importante. Eu falo que, assim, essa história de galho solto, uma vez eu já quase quebrei o nariz nessa brincadeira do galho solto. Eu não trabalhava com arborização, trabalhava com supressão de vegetação, e a gente estava fazendo inventário, né, para cortar uma certa área que ia ser instalado coisa de torre de energia, e começaram a balançar a árvore para pegar uma folha, e veio um galho e simplesmente bateu o rosto inchado uns 3 dias. E não é legal, assim. Eu não estava de capacete, eu estava apenas com aquele um chapéu grande para proteger do sol, né? Não era uma atividade que a gente precisava usar um capacete, mas não foi legal, sabe, Gabriel? E uma outra vez, já trabalhando com arborização aqui na cidade, eu sofri um acidente nas costas. O galho bateu nas minhas costas, assim. Eu vi o galho, quando eu fui fugir da árvore, o galho veio. Foram 2 acidentes bobos, assim, no fundo foram bobos, mas podiam ter sido pesados se tivessem batido em outra parte do meu corpo. Né, se tivesse batido na cabeça, em alguma região, eu podia ter ficado muito mal, né? Sim. Viu, cara? 20% dos acidentes envolvendo motosserra é dano na cabeça, tá? E a maioria é queda de galho, né? Então, é importante estar usando capacete, mas além disso, qual o capacete que é indicado para usar, né? Existem capacetes, né, de classe 1, classe 2, classe 3, com aba, sem aba, isolante, né, contra choque. Né? O capacete ele é formado por 3 elementos, né? Pelo casco, né, que é digamos, o plástico, digamos assim, tem a carneira e a jugular, né? E cada um tem a feição do rosto, né? Cada um tem essa feição da sua cabeça. Então, não quer dizer que o capacete que serve para mim vai servir para ti. Então, o próprio nome diz, né? É EPI, equipamento de proteção individual. Cada um tem que ter o seu. EPI não se compartilha, né? EPI não se troca, né? Então, é importante, né, que cada um tenha, né, o seu respectivo material de proteção. Carla, algumas perguntas aqui, ó, para ti. Sim, faça aí. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem a do André aqui, ó. Em relação aos municípios, né? Se existe um manual
de manejo de vegetação urbana? A gente tem uma legislação municipal, tá, que fala sobre esse manejo de autorizações, de plantio, e hoje eu achei aqui nos meus guardados uma cartilha que a gente tem, que fala sobre algumas coisas, sobre ter que pedir, sobre que árvores que são indicadas, sobre plantio, fala um pouco sobre tipo de poda, tá? Fala um pouco aqui sobre tipo de poda, tá? Mas é um material que a gente fez uns anos atrás aí e distribuiu para a população, tá? Mas tem muito material sobre manejo de vegetação das companhias de energia, né, Gabriel? Não sei se você conhece o material da CEMIG, lá de Minas, que é um material muito bom. E tem, acho que o material da Copel também, aí do Paraná, que estão disponíveis na internet, gente. Jogar aí manual de manejo, né? Manual de manejo de arborização urbana, ou vai aparecer. Eu não sei onde que eu enfiei o CD da CEMIG, é porque é papel demais dentro de casa, eu me perco as coisas aqui. Mas jogar no Google lá, arborização CEMIG, da Copel, tem vários manuais muito bons aí, André, que ajudam, que clareiam muito a gente a entender a questão do manejo da arborização urbana mesmo. Fala de poda, fala de plantio, fala da questão da rede elétrica, né? Os materiais da CEMIG lá são muito bons. Eu recomendo o material da CEMIG. E o da Copel também é legal, que eu já vi. Eu conheço acho que uns 5 manuais aí. Tem um da Bahia, tem uns manuais que são principalmente editados pela companhia de energia. Nem é pelo poder público, acaba sendo pela companhia de energia. Esse é o da CEMIG, é o mais completo. Sim, o da CEMIG é bem completo. E também é o que eu vejo que está, digamos, uma qualidade assim, ó, impecável, né, de ilustração, didática, então é um material muito bom, tá? Então quem viu, André, o da CEMIG, tá? O da CEMIG é muito bom, assim como tem o da Copel, tem de outras concessionárias e também tem de bastante material de prefeituras, né? Tem material também de prefeituras, né? Também tem bastante. Aqui o Francisco também questionou, Carla, deixa eu buscar aqui, ó. Para emitir RT, tem que ter carga horária complementar para estar inscrito no conselho? Gabriel, assim, essa questão da carga horária complementar dentro do CRBio, não. No CREA eu já não sei, aí é contigo, você que é o engenheiro florestal. Tá. No CREA, né, tu tem que tirar uma RT de cargo e função, né, uma geral, né, da tua atividade, e daí tu vai fazer RTs específicas referente ao contrato de prestação de serviço, né? Então, por exemplo, no meu caso, né, as empresas que eu atendo, eu tenho uma RT de cargo e função, né, e uma RT para cada, por exemplo, para cada contrato de trabalho. E lá diz, né, a região que tu vai atuar, que tipo de atividade tu vai fazer, né, municípios e as quantidades esperadas, por exemplo, de manejo, de poda, supressão, roçada, unidades, metros quadrados, quilômetros quadrados. Então tem digamos, essa obrigação, digo, CREA e Rio Grande do Sul, tá? Não sei, depende se algum outro CREA, por exemplo, muda, mas eu acredito que deva seguir o que o CONFEA diz, né? Que é o Conselho Federal. Então, acho que o caminho é mais ou menos por aí, pro CREA. Agora, para a CRBio, também daí já não saberia, né, dizer, mas eu... No CRBio, eu tenho uma RT aberta de responsável técnico no órgão público. E é uma RT só, na verdade. A gente não abre, eu não abro a RT por serviço porque não é por serviço, né, Gabriel? Tipo, você vai pegando contratos com empresas diferentes. Então, você abre uma RT para cada empresa, né, que você presta serviço. O meu caso, que é um órgão só, eu tenho uma RT aberta de responsável técnico pela arborização urbana, né? Eu tenho só uma RT. Mas quando eu faço serviço para uma empresa, né, para um outro grupo, eu tenho que tirar uma outra RT.
Mas não precisa ter carga horária, né? Para emitir RT tem que ter carga horária complementar. Não precisa ter. Não. No CREA, na RT, por exemplo, de prestação de serviço, não precisa ter. Tá? Também não precisaria ter. Aqui o Charles está perguntando, na verdade, ele não está perguntando, ele está complementando, né, uma informação referente aos capacetes, né, que é importante saber regular, né, os ajustes, né, da carneira, né, e jugular. É isso aí, Charles. Tá? Cada pessoa tem o seu biotipo, né, tem a sua, digamos, né, o seu padrão. Então, cada um tem que né, ajusta de acordo, né, para ficar, digamos, o capacete, assim como o capacete, a roupa, a luva, o sapato, de uma maneira confortável. O EPI não é para te fazer sofrer, né? Não é para te incomodar, né? Não é para te perder o foco da atividade. O EPI é o quê? Sim. É para te dar o quê? A possibilidade de tu executar um trabalho mais seguro ainda. Além do planejamento da atividade e saber o que está fazendo, tu está protegido. Né? Basicamente é isso aí. Tá? Mas é muito importante também a tua colocação. Aqui o Chico ainda, o Francisco, o Chico pergunta ainda sobre a carga horária. Para o técnico em geral, não tem a mesma carga horária que a graduação, por isso complementaram com cursos complementares específicos. Eu acho que o curso técnico ele pode, né? É uma questão de uma consulta ao conselho, tá, Chico? Em relação a fazer aí a questão de cursos complementares específicos. Eu não tenho curso técnico, eu não sei, mas eu acho que o CREA responde a muitos cursos técnicos, né? Então, é uma consulta a fazer ao CREA, né? Da questão de cursos complementares específicos para poder complementar essas horas, né? Essa carga horária. Eu acho que é possível, mas é uma questão de conselho, de uma consulta ao CREA, eu acho, né, Gabriel? De cursos complementares específicos. Isso. Fazer uma consulta para não, digamos, para não ter erro, né? Não ter essa dificuldade. Mas, Carla e pessoal, nós estamos chegando aqui no nosso... Temos ainda apenas 5 minutinhos, eu quero encerrar, né, antes dela cortar por conta. Tá? Então, eu queria agradecer a presença, né, de todos, né, que participaram, a presença da Carla, né, por, digamos, tirar um tempinho aí do dia a dia que está conosco. Na semana que vem, pessoal, eu vou estar falando com a engenheira florestal, a Silvia, tá, de Florianópolis, onde a gente vai estar falando do assunto né, muito bacana, né, mas bem específico sobre o controle de espécies invasoras, tá? Então vai ser né, a Silvia, ela é especialista, né, no Brasil nessa área, tá? Então ela vai estar conosco aí para a gente falar um pouquinho, né, de como é a realização, a execução desse trabalho, né, tão importante aí que, na verdade, né, tu controlar, tu cortar, tu retirar aquelas árvores, né, que, digamos, que ocupam o espaço daquelas árvores nativas que têm, digamos, um benefício ambiental muito superior, né, muito maior. Então a gente vai estar conversando com ela a respeito desse aspecto e também falar um pouquinho da segurança da atividade, tá? Na questão do controle de espécies, invasoras. Tá, Silvia? Carla? Tá? É um assunto muito importante, Gabriel. É importante, né? Então, o pessoal aí que tá aí no trecho, né? Então, eu acho que é importante estar se programando. Vai ser na próxima quinta-feira também, às 19 horas. Carla, temos um minutinho, tá? Quer fazer um fechamento? Quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal que está conosco? Queria te agradecer pelo convite, né? Um minuto, rápido. Queria te agradecer pelo convite mais uma vez, de falar, de contar essa experiência aí que é trabalhar na rua, que não é fácil, né? Mas é muito, muito gratificante, assim. Eu, particularmente, gosto muito do que eu faço. Eu até brinco, às vezes, com o pessoal que eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu me encontrei na arborização de verdade, assim. Eu gosto muito do que eu faço.
É preciso se capacitar sempre, né? A questão que é preciso sempre estar se atualizando, fazendo curso, participando das coisas, vendo as coisas novas que tem, né? E a importância, né? Também mostrar para as pessoas leigas aí a importância da gente ter as árvores na calçada, né? E que essas árvores sejam grandes e que elas precisam ser bem manejadas, né? Elas são seres complexos, como eu sempre falo com os alunos e com outras pessoas, elas são seres vivos como nós, né? Então elas precisam sofrer podas, elas precisam de alimentação e elas precisam ser bem manejadas. E para elas serem bem manejadas, a gente precisa de responsáveis técnicos e profissionais que entendam como é que isso acontece, né? Da necessidade da árvore, né? Como eu brinco, ela não fala, né? Ela não fala, ela não chora, ela não anda. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse olhar de cuidar realmente das árvores, né? Como um ser vivo, entendê-las realmente como um ser vivo e entender que elas são fundamentais para a manutenção da qualidade de vida na cidade, né? Uma cidade sem árvores é uma cidade onde a saúde das pessoas não está andando legal, né? Não tem sombra, não tem água, né? Então as árvores são essenciais e a gente precisa aprender também a cuidar melhor delas. Até mesmo a gente, né, Gabriel, que passamos aí 5, 10 anos, 15 anos da nossa vida estudando, tem hora que eu olho para a árvore e fico assim, caramba, mas o que é isso mesmo? O que ela está querendo dizer? Né? É muito importante esse trabalho, né? E a capacitação nunca é demais.